O nome do livro se dá por um episódio passado na vida de Hermínia. Esta frase foi dita por Francisco de Oliveira, em resumo do que ela discutia a respeito de como ocorreu e foi planejada e fundamentada a legislação urbana brasileira, e como o fato era a realidade socioambiental das cidades, sendo avaliado o crescimento da população ilegal das favelas. O planejamento e regulação urbanística não ocorrem de maneira real em toda a cidade, mas sim em apenas uma parte dela. Logo, este fato contradiz as ideias modernistas ou da racionalidade burguesa, pois se trata de uma incoerência que é afirmada pelo próprio título do texto, as ideias fora do lugar. Ao passo que sim, as ideias têm um lugar específico, onde elas agem, e este local é restritivo e nele gera desigualdades e privilégios em meio a uma sociedade. Para o outro lado da cidade, que é o dito como ilegal, não existem planos e organização. Trata-se de um lugar sem informações a seu respeito, ou seja, de algo que não se inclui nas ideias, é como se não existisse. A ocupação ilegal do solo urbano não consta na cidade oficial, pois ela não se adequa aos parâmetros de planejamento modernista funcionalista. Logo, não se encaixa em nenhuma categoria e a grande porção que ela ocupa é ignorada. É importante destacar que em uma palestra ministrada na FAUSP foi discutida a semelhança formal entre o burgo medieval e as favelas urbanas no ano 2000. E outro ponto é o prêmio recebido pelo professor Paulo Bastos, ganhador da primeira Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, em 1999, onde ele apresentava o projeto de urbanização de favelas. Essas são conquistas valiosas da época para a área que é tão pouco estudada. A ocupação informal não se encaixa no contexto do mercado imobiliário formal legal. Não entra nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Outro ponto considerável é que uma das instituições mais rigorosas do país, em coleta de dados e credibilidade, não faz o reconhecimento das ocupações informais. Não se tem estudos e informações aprofundadas sobre este universo. Nem mesmo os órgãos que ficam responsáveis por aprovação de projetos, equipes de urbanistas dos governos municipais e o controle urbanístico que faz a emissão de alvarás e habite-se de construções têm domínio e conhecimento sobre essa parte da cidade. Quase inexistentes representações cartográficas. É muito difícil encontrar um mapeamento de uma ocupação informal, de uma favela, ou uma representação cartográfica. Outra contradição é a universidade, local do conhecimento e representação ideológica da cidade, não incluir e abrir espaço para as favelas, e os legislativos que consideram seu papel de regularização de imóveis como um ato funcional, o tornam um negócio tendencioso para favorecer o mercado imobiliário especulativo. Logo, dependendo do ponto de vista, ele é muito disfuncional, pois prejudica a sustentabilidade ambiental, torna todas as relações menos igualitárias, compromete a qualidade de vida urbana, dificulta a cidadania, cria segregação e mazelas, pois falta saneamento ambiental, provoca risco de enchentes, gera violência. São situações desagradáveis que comprometem o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Logo, os planos urbanísticos não são os responsáveis pelos problemas existentes. O problema está nas câmaras municipais que, ao aprová-los, levam em conta os interesses das políticas locais e grupos específicos ligados ao governo vigente. E no caso das metrópoles,
estão na definição dos investimentos, o capital imobiliário e as empreiteiras, que não obedecem a nenhum plano específico. No Brasil, o plano diretor está desvinculado à gestão urbana. É dado um foco muito grande nas convenções e conceitos reificados, porém, eles não atendem a maior parte da população em pontos importantes, como habitação social, transporte público, saneamento e drenagem, e não dão foco para o urbanismo. O planejamento modernista possuía viés iluminista e ganhou força durante o Welfare State, no período de 1945 a 1975, conhecido como 30 Gloriosos ou Anos Dourados. Foi o produto do processo de acumulação capitalista e a luta dos trabalhadores. O Estado era quem controlava o trabalho com políticas que visavam a melhora na qualidade de vida das pessoas. Ocorreu o crescimento econômico, considerável distribuição de renda e muito investimento em políticas sociais. Do modernismo, o planejamento urbano ganhou herança positivista. Houve o avanço do planejamento territorial neste período. E na América Latina, com atividades da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. E no Brasil, teve seu ápice com a PNDU, Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, que estava presente no 2º PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, no ano de 1973. O engajamento dos arquitetos nesse processo teve presença efetiva em 2 momentos. Na CIAN de 1928 a 1933, buscavam soluções com enfoque na habitação como problema urbano. E, posteriormente, na segunda CIAN, que foi o ápice do envolvimento dos arquitetos, e teve como foco a qualidade de vida dos trabalhadores. Neste processo, algumas oportunidades foram criadas, como o direito à moradia, e logo, para que se efetivasse, seria necessária uma modificação na base fundiária. A reforma fundiária e a expansão da infraestrutura urbana foram necessárias para receber o grande número de moradias que foram conquistadas por meio de financiamentos e subsídios. Agora o salário e o preço das moradias foram regularizados. Isso não foi conquistado apenas pelo poder de compra adquirido pelos assalariados, mas também pela produção em massa das moradias, e logo de cidade, que automaticamente estavam inclusas, como transporte, saneamento, serviços públicos. Este processo foi o responsável pela criação dos subúrbios americanos e cidades europeias expandidas, mas não o direito à cidade. Após 150 anos, o planejamento urbano modernista, que regeu o crescimento das cidades do mundo capitalista, entrou em declínio devido a propostas neoliberalistas em conjunto com a reestruturação produtiva no final do século XX. Se tratando de Brasil e de outros países da América Latina, este modelo definidor de padrões de uso de ocupação de solo foi aplicado apenas a uma parte da cidade formal, apoiado na centralização e na racionalidade do aparelho do Estado. A aplicação de padrões ditos de primeiro mundo também contribuiu para a modernização incompleta ou excludente. Este modelo copiado e feito a partir de características e padrões de outros países atenderá à demanda do Brasil? Ou será a repetição do que ocorreu no modelo modernista, porém com os princípios liberais? O modelo de planejamento modernista funcionalista implantado pela política e economia brasileira foi um instrumento de dominação ideológica e contribuía para criar um mercado imobiliário restritivo e especulativo. É observado a grande fragilidade de leis de zoneamento, código de obras, código visual, lei de parcelamento do solo, entre outros. As fraudes nesses processos ocorrem continuamente na cidade legal, com eles
passando a ser subproduto do micropoder. Com a queda do modernismo e a ascensão do neoliberalismo, o novo se demonstrou muito rígido, comparado ao antigo modelo da tranquilidade e certezas do welfare state. Jane Jacobs, nos anos 60, faz uma dura crítica ao urbanismo modernista. Segundo ela, o caos urbano, ordem rica e complexa, foi sufocado pela ordem mecânica redutiva e pela falta de seriedade. A busca por ocupação e espaço nas cidades, no período do século XX, ficou marcado por opiniões e frases de grandes influências, como por exemplo Le Corbusier, que em uma frase disse: "Precisamos matar a rua, pois, segundo ele, o homem precisaria de um novo tipo de rua", referindo-se principalmente ao aumento no tráfego de veículos. As intensas mudanças territoriais na época, principalmente em zonas urbanas, vêm em conjunto com a globalização, criando-se num padrão urbanístico parecidos entre as cidades, dividindo bem os setores, mudando as relações entre tempo e distância. Ocupação territorial e desenvolvimento industrial faziam parte da realidade. Com a interação local-global, ficou cada vez mais evidente a separação entre um território marcado pela desigualdade. Relações de trabalho, na centralização, no controle de negócios, no aumento da mobilidade e do capital, são fatores que mais influenciam nas mudanças urbanas. Pensamento tecnológico e agentes como indústrias e mecanização foram fatores discutidos no Consenso de Washington, que foi a agenda responsável para dirigir o destino de países emergentes como o Brasil. A diminuição do Estado após muitas discussões entre líderes de países emergentes e grandes bancários ficou sendo uma ideia para ser aplicada como privatização dos serviços públicos. Nos anos 90, com a ampliação da burguesia, ainda existia cerca de 40 milhões de pessoas que permaneceram sem os seus direitos trabalhistas adquiridos. O planejamento urbano no Brasil passa muito por 3 fatores diretos: os direitos universais do cidadão, a discriminação e a desigualdade. Na prática, isso seriam fatores que, seriam utilizados na segregação social. Ao falar sobre planejamento urbano brasileiro, é importante ter conhecimento das ideias de Villaça. Segundo ele, no período entre 1875 e 1906, a elite brasileira debatia os planos de obra com o objetivo de embelezamento das cidades. E assim, sobre a égide do embelezamento, que nasce o planejamento urbano brasileiro. Com a hegemonia da burguesia nos anos 40, com o crescimento das cidades, surgiram os problemas urbanos. Apenas no regime militar, as atividades de planejamento urbanístico no Brasil se desenvolveram. A produção e apropriação do espaço urbano tem um papel de contribuir em realçar e compartilhar as desigualdades e as contradições sociais. Um ambiente construído existe baseado nas relações sociais e em imagens sem cumprir funções de abafar o conflito. Na desigualdade, os benefícios e os sacrifícios se referem aos moradores e não à cidade como um todo. O macroeconômico determina a produção e a apropriação do ambiente construído. É nesse meio que é definido um grande investimento dos governos municipais, aumentando o nível de crescimento econômico, atribuindo nova modalidade de investimento. Também ocorre a produção imobiliária, trazendo o lado negativo com suas regras do capital financeiro, incluindo altíssimas taxas de juros, como no Brasil, causando um mercado restrito, o que significa mais exclusão. Os caos em nossas cidades é a expressão da falta de planejamentos. É unânime a confiança de que o planejamento é a solução para esses caos. Existe a desconfiança em relação aos governantes na aplicação de recursos e os desinteresses dos mesmos em ampliar a arrecadação com medidas impopulares.
O IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, é um instrumento de arrecadação sendo um expediente central de financiamento das cidades da Europa e dos Estados Unidos, mas é deprimido como no Brasil e em toda a América Latina ocorre uma rejeição e desvalorização nessa tributação e o erro na ampliação desse dinheiro. Raros são os governos municipais que utilizam plenamente com a finalidade de alavancar melhorias urbanas. Podemos citar outros instrumentos legais recentes que estão disponíveis aos governos municipais, seja para ampliar a arrecadação para o financiamento das cidades, seja para regularizar o mercado visando baratear o custo da terra, seja para a captação da valorização urbana, seja para regularizar e urbanizar áreas irregulares, seja ainda para construir estoques de terras irregulares, seja ainda para construir estoque de terras para promoção pública de moradia popular. São exemplos: solo criado, contribuição de melhorias, zonas especiais de interesses sociais, habitação de interesse social, etc. É preciso levar em conta a forma contraditória que essas questões assumem em nossa sociedade, levantando a discussão de que o urbanismo é arcaico, por ter todas as características do poder do atraso. Como as obras são definidas pelas megas empreiteiras que financiam as campanhas eleitorais, suas localizações obedecem à lógica de extração de renda imobiliária. As leis se aplicam apenas para uma parte da cidade, entre outras, não. Outro assunto citado pela autora é o plano de ação versus plano diretor. Não se difere uma teoria prática e geral do planejamento, mas sim algumas condições. Criar um espaço de debate democrático com participação ativa dos excluídos e reconhecimento dos conflitos. Plano de ação ao invés de plano diretor, com destaque para diretrizes como controle e orientação dos investimentos, criação de um serviço especial e fiscalização de uso da ocupação do solo, enfoque integrado das ações sociais, ambientais e econômicas, detalhamento de planos executivos específicos das prioridades, habitação, transporte público e meio ambiente, incluindo saneamento básico e drenagem. E por fim, a Emília Maricato vem fazer uma crítica pesada sobre a inclusão social na hora de fazer um planejamento urbano. Para economizar tempo, papel e trabalho, os planejadores simplesmente trataram os moradores como objetos e não como moradores em si. Para facilitar o trabalho, né? Coloca o bloco pobre em um canto, o bloco rico do outro, e assim consegue fazer um planejamento bem mais rápido, só que, obviamente, isso fica totalmente inútil, já que não incluiu ninguém e simplesmente facilitou a desigualdade social. A participação de todos os moradores na hora do planejamento está, assim, previsto nas leis orgânicas de cada município. Para quê? Para que a divergência dessas pessoas, a divergência dos pensamentos, possa ocorrer uma cidade mais... Pode ocorrer em um planejamento mais abrangedora. Pode não ser rápido, de fato não é rápido atender todo mundo, mas é a mais eficaz. Não vai ser um planejamento excelente, mas só do fato de ter participação de todo mundo, de cada um ter o seu espaço na construção da cidade, isso já é cidadania. As falhas nesse sistema são tão grandes que, além dos erros no planejamento urbano, existem também os erros no plano de ação. Cada gestor quer deixar a sua marca no seu mandato e, com isso, constrói uma cidade totalmente desnorteada e fora do planejamento, fora dos padrões previstos. A democratização dos investimentos públicos permite que todos tenham acesso à cidade. O não cumprimento disso resulta na segregação urbana que incide em construções em áreas ilegais e em áreas ambientais. Depois de um tempo, a Câmara Municipal aprova, sem a fiscalização devida, a lei da anistia que permite que essas construções continuem existindo, construções que não estão no planejamento previsto.
Podemos ver com isso a diferença entre quem pensa uma cidade e quem a executa. A urbanização de uma favela traria vários benefícios, tais como qualidade ambiental, mobilidade, endereço, saneamento, entre outros. O não conhecer uma cidade ideal, uma cidade mais perfeita, traz um retrocesso na cidade a qual está sendo produzida. Muitas pessoas saem do Brasil e vão para os Estados Unidos ou até mesmo o México para estudar meios de combater a favela.